falando da minha situação. Porque é a palavra de conhecimento, é a palavra revelada. Você vai estudar a Bíblia sistematicamente. Você vai falar sobre pecado. Você vai rodar de Gênesis e Apocalipse falando de pecado. Porque você conhece a doutrina do pecado de forma sistemática na Bíblia. É uma ciência que Deus colocou em você. Tem pessoas que não conseguem falar da Bíblia sistematicamente. Ele só pega um texto e prega aquele texto. Mas tem pessoas que rodam a Bíblia toda falando de um tema. Porque ele tem a ciência da palavra. E tem pessoas que pregam a palavra profética, uma palavra revelada, que parece que você está contando a história ou a situação que a pessoa está falando, que a pessoa está vivendo. É uma palavra de conhecimento. Conhecimentos que ninguém veio falar para você. Ninguém veio falar da vida das pessoas para você. Mas quando você pregou, parecia que você já sabia da vida. Aí falar, esse pastor aí, alguém falou de mim para ele, não é possível? Alguém falou de mim para esse pastor, porque ele está falando da minha vida. Mas não é não. É a ciência da palavra, é a palavra da sabedoria, é a palavra do conhecimento. Grande Deus. Louvado seja Deus. Os dons, por exemplo, de variedade de línguas, que é os dons verbais, são aquele dom que você fala línguas estrangeiras, como você tem lá em Atos dos Apóstolos, que existia várias pessoas cretenses, árabes, judeus, existiam vários tipos de pessoas de várias nações, porque estava ali na festa, época de festa, onde vinha várias pessoas de várias nações ali, em Israel festejar, festa de Pentecostes. E eles vão ouvir os apóstolos falando, glorificando a Deus na sua própria língua. Você fala, mas esses aí não são galileus, indoutos? Como que nós estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus na nossa língua materna? Porque naquele exato momento eles vão falar em variedade de línguas. Eles vão falar japonês, americano, indiano, vai falar inglês, vai falar espanhol, porque é o dom de variedade de línguas. É isso que os missionários recebem. Muitos missionários vão nesses países e não sabem nem ler, nem escrever, nem falar daquela língua. Mas de uma forma isso é história. Na história das missões no mundo, grandes missionários aprenderam a língua a falar, a escrever e a ler de forma sobrenatural. A pessoa hoje tem que fazer um curso de 2 anos, uma faculdade. O curso técnico mais ou menos de 2 anos. E olha lá, não sei se você sai falando. E tem a faculdade ainda, 4 anos e outras coisas mais, doutorado, especialização, PhD. Mas eles, esses missionários em outros países, de uma forma rápida, 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, eles já aprenderam a falar a língua, já aprenderam a pregar e a ouvir aquela língua. Porque é o dom de variedade de línguas. E tem as línguas estranhas. Porque os tradicionais vão falar que esse dom de línguas não é esse dom que os pentecostais falam, que a gente fala, a gente fala um monte de palavra, é a glossolalia, mas palavras sem nexo, palavras são vogais, consoantes que a gente fala, mas que não forma nenhuma palavra, nem estrangeira. E eles falam então que o dom de línguas é o dom que você fala alguma língua estrangeira, mas na verdade tem a variedade de línguas e tem as línguas estranhas que a gente chama de línguas dos anjos, língua do Espírito. Que o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo, até mesmo no capítulo 14, que ele vai falar que tem os dons de língua que a gente fala, que não edifica, porque nós não entendemos e nem a pessoa que está ouvindo entende. Então, com toda certeza que não se trata de variedade de língua, de alguma língua estrangeira, porque senão Paulo ia falar que alguém ali da plateia que tem alguma raça iria entender. Por exemplo, se tivesse um japonês ali naquele culto e o irmão falasse em línguas japonesa, então o japonês iria entender. Mas o que ele está falando é que quando os irmãos falavam em língua, ninguém entendia, porque edifica somente a você mesmo, e nem você mesmo entende essa língua estranha. Então essa língua estranha não é a variedade de língua. Variedade de línguas é uma coisa,
e línguas estranhas é outra. Línguas estranhas é a língua do Espírito Santo, dos anjos, que nós engrandecemos a Deus. Falamos dos mistérios de Deus em línguas estranhas. E variedade de língua é a gente falar as línguas estrangeiras de forma sobrenatural, né? Isso vai estar ligado mais com os missionários. Interpretação de línguas é quando alguém está falando língua estranha e a pessoa vai interpretar. Vai falar, por exemplo, a pessoa vai falar em língua estranha e a gente vai falar o que ele disse em língua estranha em português aqui. Então, se fosse uma língua estrangeira, não seria, né, interpretação, seria tradução. Se alguém estivesse falando em variedade de língua aqui, a gente iria traduzir aquela língua. Mas, como é língua estranha, nós vamos interpretar. E é por isso que ele vai falar. Ele vai dar normas para os dons de línguas no culto. E isso está no capítulo 14, mas outra hora a gente se aprofunda mais. Né? Ele vai falar, pessoas que ficam falando língua toda hora, não é bom. Porque a pessoa não entende nada. Isso aí é um sinal para os descrentes, não para crentes. Então Paulo fala, eu prefiro falar 3, 4, 5 palavras que vocês entendem, do que vir aqui e ficar falando língua estranha que vocês não vão entender nada. Porque a língua estranha só edifica a mim mesmo. Porque eu falo em mistério com Deus. Então esse dom é mais para você mesmo, para um particular com Deus, né? Para você chegar aqui e ficar só nisso, que a pessoa não vai aprender nada, não vai saber o que está acontecendo. Ele não vai poder dizer amém. Ele não sabe o que você disse, a não ser que alguém levante e interprete. Então Paulo vai dizer, eu prefiro que vocês buscam o dom mais útil para a igreja, que é a profecia, o dom de profecia. E dom de profecia é diferente, né, do dom ministerial profeta. Ser profeta é um dom ministerial e profecia é um dom espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então a profecia, a pessoa vai receber aquela profecia ali naquele momento e através dele as palavras de Deus vão fluir. Da maneira que Deus entregou para ele, é da maneira que ele vai transmitir. Não é igual a revelação. A revelação você tem visões, você sente, Deus fala com você e você fala com as suas palavras. Mas na dom da profecia não, você fala com as próprias palavras de Deus. Então a profecia vai estar ligado com predizer o futuro, falar o que vai acontecer. A profecia, ela vai falar da situação que você se encontra. Profecia. O profeta, ele vai ter um ministério de que tudo, sempre quando ele for pregar e falar, ele sempre vai chamar o povo à pureza e à santidade. Ele sempre vai denunciar o pecado e anunciar a restauração. Então o profeta, ele vai ter um ministério sempre preocupado com a pureza e a santidade do povo e a separação do mundo. Agora o mestre, ele vai ensinar teologia, doutrina. Agora o profeta não. O profeta vai vir chamar a pessoa a se separar do mundo, a vencer a carne, as vaidades, a chamar o povo a se livrar das religiões, do engano. Vai chamar as pessoas ao arrependimento. Então esse é um dom ministerial de profeta, né? Então o profeta, ele vai estar muito ligado ao serviço de exortar, admoestar, né? Repreender. Discernir os espíritos pode ser também discernir os demônios também. Não é só aquilo que eu falei também não. Grande Deus. Então aqui, meus irmãos, nós temos a lista de dons espirituais. Operar milagres. Milagres e curas são a mesma coisa? Curas e milagres são a mesma coisa? Então curar, você vai ser curado.